E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta segunda-feira o Cruzeiro perdeu do Vasco por 1 a 0 em São Januário e ficou muito perto do rebaixamento, né? Faltando 2 rodadas para o campeonato terminar, o Cruzeiro está 2 pontos atrás do Ceará, sendo que qualquer combinação que termine no empate em pontos entre as duas equipes, o Ceará escapa e o Cruzeiro cai, porque o Ceará terá mais vitórias em qualquer situação, em qualquer cenário possível. Então o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar pelo menos um dos jogos que tem pela frente, contra Grêmio em Porto Alegre e contra Palmeiras no Mineirão, e talvez ainda fazer resultado no outro jogo, dependendo dos resultados do Ceará. O Ceará que recebe o Corinthians no Castelão e depois vai ao Newton Santos enfrentar o Botafogo, que já não joga por nada, talvez uma vaga na Sul-Americana. Então é uma situação muito delicada do Cruzeiro. E bom, o que levou o Cruzeiro a essa situação, né? Tem várias análises, assim, na verdade é como acidente de avião. Quando um time grande desse cai, não, é que nem acidente de avião, né? Não tem um culpado só, na verdade é uma combinação de coisas. Vai das extravagâncias econômicas da diretoria, que gastou mais dinheiro do que tinha durante muito tempo, fez maquiagem nos balanços e deixou o Cruzeiro descoberto financeiramente e começou a atrasar salário e premiação. Isso desmobiliza jogador. Dirigentes também que não tem muita noção não tiveram muita noção de gerir as situações, né? E o Mano, que não fez um grande trabalho neste ano, até acho que no Cruzeiro no ano passado e no ano retrasado até teve seus méritos, mas neste ano foi muito mal. Demorou também para vir o diagnóstico de que tinha que haver alguma mudança. E depois toda essa dança de treinadores, aí, dança das cadeiras de treinadores. Mais uma panelinha de jogadores que conseguiu fazer tudo ficar mais difícil. Agora, isso daí é todo o contexto, tá? Mas tem um elemento muito claro aí, que talvez só com essa medida o Cruzeiro talvez escapasse mesmo com todo esse cenário negativo. É que a diretoria, incluindo parte, e daí também vão no mesmo balaio, a torcida e parte da imprensa, aliás, parte da torcida, né, e parte da imprensa, pareceram acreditar demais que a qualquer momento que esse time era bom demais para cair, então a natureza salvaria esse time. Eu mesmo fiz 2 vídeos sobre o Cruzeiro, dizendo que era muito difícil ainda acreditar que esse time cairia, e depois foi mudando de ideia, um vídeo que eu mudei de ideia, dizendo que, olha, a partir de agora já dá para acreditar em rebaixamento sim, porque o que aconteceu desde aquele primeiro vídeo me indica que é possível sim. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui, tá? Para vocês, se vocês quiserem ver o que eu falei em cada situação, tá ali o meu diagnóstico inicial e depois a minha mudança de ideia. Mas a diretoria pareceu acreditar que a qualquer momento a natureza salvaria. E ela não tomou as medidas mais básicas possíveis para que a natureza ajudasse a salvar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, acho que é o melhor. Se o Cruzeiro cair, ele será, acho que, o melhor elenco a ser rebaixado na história do Brasileirão de pontos corridos. Acho que esse título é do Inter, quando foi rebaixado, que tinha um time razoável no papel, não era espetacular, mas era um time que não era para cair, né? Antes disso, o Palmeiras de 2002 tinha um time bom, até com alguns bons jogadores, mas era um campeonato de turno único, né? Foi 2002, foi o último ano antes dos pontos corridos. Então você entra numa má fase e o campeonato está acabando. Então é muito rápido, então é mais difícil você resolver as coisas, tem menos tempo. Esse Cruzeiro tem um time muito bom no papel. Tem o Fábio no gol, tem o Dedé na zaga, tem o Robinho no meio de campo, que assim, tecnicamente é um bom jogador. Tem Pedro Rocha, Fred, Thiago Neves, Rodriguinho. Não é time para cair. Independentemente de alguns jogadores não terem jogado nada, outros terem feito uma panelinha que deteriorou o elenco e outros terem ficado contundidos, teoricamente não é para cair um time desse, né? Agora, o time estava muito mal em campo e não era só um problema de falta de vontade, falta de determinação. E acho que a diretoria acreditou demais nisso. Acreditou demais que os jogadores não estavam jogando porque estavam descontentes com o treinador do momento e porque não estavam recebendo salário, estavam com atraso. Então ela acreditava que, não, na hora que o bicho pegar, uma coisa anda. Na hora que a gente arranjar um dinheiro aí para reduzir os atrasos de salário, a coisa vai andar. E não trabalhou. Claro que tinha que resolver esses problemas, mas não trabalhou para que as outras coisas, para que o time também se reconstruísse e tivesse um mínimo de jogo
para conseguir os pontos necessários para escapar do rebaixamento. Coisa que o Fluminense fez. O Fluminense, a diretoria percebeu que o Oswaldo Oliveira não estava dando, com o Marcão a coisa andou um pouquinho, vai manter o Marcão. O time estava jogando um futebol mais razoável com o Marcão, manteve o Marcão, e aí a coisa está acontecendo, né? E o Fluminense, o Cruzeiro não tomou essas atitudes. A diretoria, quando contratou o Rogério Ceni, pareceu ter dado esse sinal, fala, não, com o Mano não estava funcionando, vamos com um novo técnico que vai arrumar o time com uma cabeça nova, sem os vícios que o trabalho do Mano já tinha depois de 2 anos e meio junto com esse elenco, um técnico que vai querer dar uma arejada aqui no elenco, trocar alguns jogadores, dar espaço para novos. De repente a coisa anda. Até foi um movimento interessante, que acho que parecia correto no momento. A diretoria teve um diagnóstico interessante de que era preciso mexer no time também. Só que quando há um choque do Rogério com a panelinha do elenco, a diretoria fica com a panelinha, porque ela tinha vários compromissos ali com o elenco. Salários atrasados, relações pessoais que já estavam muito desenvolvidas lá, e a diretoria, o Itair Machado, Wagner Pires de Sá, se alinharam com o elenco, o Rogério Ceni caiu. Ali era uma chance de repente dar uma revolucionada lá, tira alguns medalhões, bota alguns jogadores diferentes e de repente a coisa anda. O Atlético Mineiro, quando foi rebaixado, teve um processo parecido. Só que o Atlético teve essa revolução, jogou os medalhões de lado e botou a molecada, e o time começou a ganhar todos os jogos. Só que já era tarde demais, o time já estava muito afundado na tabela, não deu tempo de se salvar. E o Cruzeiro tinha tempo, tinha possibilidade de fazer isso. Afastar alguns medalhões, ficar com os outros que estavam mais comprometidos, de repente o Dedé. Se bem que o Dedé até se alinhou com o Thiago, tentou fazer lá, né, uma mediação ali, mas, sei lá, com o Dedé, com o Fábio, com o Henrique, a coisa podia andar, mas não aconteceu. A diretoria ficou do lado dos medalhões, e daí os medalhões ficaram ainda mais, né, achando que, mano, vem um técnico que foi contratado por ser um técnico bom de grupo, amigo da galera, que foi o Abel. E basicamente parecia que o trabalho do Abel, acho que a intenção na contratação foi, não, esse cara vai garantir com que os jogadores fiquem felizes, e os jogadores felizes vão jogar melhor, vão jogar com mais vontade, e se jogarem com vontade, o Cruzeiro vai ganhar os pontos. E bem, o Cruzeiro até ficou muitos jogos sem perder, né? O Cruzeiro conseguiu 11 jogos seguidos sem derrota, mas foram 8 empates nesse período. Quer dizer, não houve uma melhoria natural do time pelo ar dele ficar mais leve, os jogadores jogarem com um pouquinho mais de vontade, mas o time em si não melhorou, o time não evoluiu, o time só jogou com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de determinação, com um pouco mais de afinco ali em algumas coisas, correram um pouquinho mais, mas não houve uma melhoria técnica e tática no elenco, no time. O time não estava se desenvolvendo, e quando a coisa começou a apertar, começa a faltar esse tipo de coisa, porque quando o jogo começa a ficar muito decisivo, a perna fica pesada, porque tem muita cobrança, porque o jogo já fica importante, porque qualquer erro já tem vaia da arquibancada, tudo, você precisa de soluções em campo. Não adianta você só estar com vontade de jogar, você precisa ter uma jogada que foi treinada, uma tabelinha aqui, uma infiltração ali para um lançamento, tem que ter alguma coisa mais desenvolvida no elenco, no time, de repente uma mudança de formação, bota 3 zagueiros, bota 2 meias, 1 meia, 1 volante, 2 volantes. Tem que ter alguma coisa ali desenvolvida para encontrar uma solução quando a coisa começa a ficar difícil. E daí os jogadores conseguem jogar. E não aconteceu. O Cruzeiro coletivamente continua sendo um time muito pobre de ideias, jogando só com vontade. O Cruzeiro teve vontade. Contra o Avaí, teve vontade e empatou 0-0. E aquele jogo, acho que bateu aquela bad lá no time, que acho que ali caiu a ficha de que, meu Deus, a gente não tá perdendo, mas acho que a gente vai cair. Pode cair de verdade, a gente não conseguiu nem ganhar do Avaí, era só ganhar do Avaí, quer dizer, a gente jogou com vontade e não ganhou do Avaí, e aí, como é que faz? E ali bateu, né, caiu uma ficha pesada ali no Cruzeiro, ele tomou de 4 do Santos, perdeu do CSA em casa, ali virou, né, por quê? Porque começou a faltar time, faltar desenvolvimento técnico e tático, não adiantava só vontade, e a diretoria do Cruzeiro parece ter trabalhado todo momento achando que bastava vontade. Quando demite o Abel e contrata o Adilson Batista, claramente era para dar um choque,
vê se vê um técnico novo, razoavelmente identificado com o clube, com a torcida, de repente, e um técnico com algum poder vai, afasta Thiago, ameaça afastar Thiago Neves, depois o Zezé Perrella que afasta, fala que vai fazer o que precisa fazer, tudo, vai, vamos lá. Não anda, não andou, continuou com um jogo difícil, um jogo que não rola, um jogo duro de ver contra o Vasco, porque o Cruzeiro faltou time e teve tempo de montar esse time, teve tempo no período para salvar esse time, mesmo depois que estava ruim, teve tempo de ajeitar o time e salvar, no período do Rogério Ceni e mesmo naquele período do Abel, em que o time até ficou invicto muito tempo. Se tivesse desenvolvido um pouquinho mais o time em si, eu teria conseguido alguns resultados melhores, talvez suficiente para escapar do rebaixamento agora. Então, o Cruzeiro subestimou a situação do elenco, achou que o elenco era bom demais para cair e só isso bastaria, subestimou o quanto todos os meses de trabalho perdidos por causa de brigas internas, por causa de desmobilização do elenco, por causa de salário atrasado, tudo o quanto aquilo já tinha deteriorado o nível de futebol do time. Mesmo que o nível técnico dos jogadores no papel fosse bom, o futebol do time se deteriorou muito e agora o Cruzeiro não está conseguindo mais achar. Bom, faltam 2 jogos, é camisa pesada, então de repente até consegue os resultados que precisa. De repente o Ceará acaba também não fazendo sua parte, mas a situação do Cruzeiro ficou muito delicada e serve de alerta para todo mundo. E se o Cruzeiro cair, vai ser um problema bastante sério, mas eu dou esse cenário melhor se eventualmente acontecer do Cruzeiro cair. Tá? Se não acontecer, né, eu posso até fazer um vídeo explicando do que o Cruzeiro escapou, porque a situação tá muito complicada lá na Toca da Raposa, tá bom? Então é isso, então se vocês gostaram do vídeo, dá joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho e escreve aqui nos comentários o que vocês acharam. Ah, e siga nas redes sociais, @ubiraleal no Twitter, @ubiraleal no Instagram, tá bom? Um abraço e até mais.